Gabriel. Boa tarde, gente. Vocês me escutam bem? Olá. Escutam bem, né? Que bom. Boa tarde. Olá, boa Tudo, tarde. Tudo bom? tudo Como é que certo, está você? tudo certo com a senhora? Tudo bem. Só, se chamar de senhora de novo, menos 10 na prova agora. Como é que vai você? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo, né? Logo de início, eu gostaria de agradecer, né? Agradecer o convite, né? Por poder estar aqui participando com vocês e poder trazer minha colaboração. Prazer todo nosso. O NAF fica muito feliz a senhora ter aceitado esse convite. Vai ser uma tarde muito produtiva, certo? Uhum. Vou esperar só mais um pouquinho para o pessoal ir chegando, mas quem já chegou, sejam todos muito bem-vindos. E daqui a pouco a gente começa a nossa live mesmo. Mas que bom, Ok, certo? ok. Perfeitamente. Você escuta bem? Uhum. Tudo bem, e assim agradecendo. Estou vendo aqui que pessoas estão entrando, dando, assim, ó, queria mandar um beijo para todo mundo, né, que está aqui entrando, participando conosco, certo? A Débora aqui que eu vi, bem-vinda. Ok, a Irã, obrigada, Irã. Você também é uma pessoa muito linda, viu? Muito legal. O pessoal é muito carinhoso. Uhum, com certeza, viu? Bom, vamos esperar só mais uns minutinhos, que aí a gente inicia. Joia, tranquilo. Eu estou à disposição. Bom, gente, como já vimos que a conexão tá tudo certo, já vimos que o áudio tá tudo ok, vamos começar a nossa live. Queria me apresentar, meu nome é Maria Cecília, eu sou estudante de Ciências Contábeis da UNIME e sou voluntária do NAF, certo? Para quem não conhece, o NAF é o Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil, onde a gente presta assistência para os assuntos tratados pela Receita Federal, né? A gente gosta sempre de lembrar que, apesar desse auxílio, desse apoio que o NAF oferece, a gente não substitui um escritório de contabilidade e nem a Receita Federal em si, ok? Hoje o tema da nossa live é postura profissional nesse novo mercado, nesse novo cenário mercadológico, com a nossa queridíssima convidada, a professora Cláudia Matos. A professora é administradora, professora universitária, palestrante e consultora de desenvolvimento humano. Não é isso, Pro? Isso aí, Cecília. Né? A gente do NAF novamente queria agradecer pelo convite, pela participação de todo mundo que está aqui na live, certo? E vamos começar com as perguntas. Ok, estou aqui à disposição. No que eu puder colaborar, pode contar comigo. Vamos lá, obrigada, Pro. Primeira pergunta, essa pergunta foi da Débora. Professora, Sim. o que é esse novo cenário mercadológico? Ok, então vamos lá, né? Vamos começar entendendo o que é esse novo esse novo cenário, tá? Bom, temos que entender o seguinte: a sociedade, ela sempre passa por mudanças. Sempre temos mudanças, ok? Qual é a diferença desse novo cenário? É que esta velocidade, esse ritmo da mudança, está muito mais acelerado, certo? Então, assim, se nós observarmos, né?
nós já tivemos uma economia agrícola, passamos por uma grande mudança quando fomos para a economia industrial, que é quando há a implantação da máquina a vapor. Depois chega a eletricidade, né? E aí é uma grande revolução. Bom, o tempo passa e a gente tem grandes transformações. Entramos numa economia do conhecimento. E agora nós estamos numa nova economia, que ainda não tem nome. Mas qual é a diferença? A diferença é que, mais ou menos em 1960, entram os computadores. Aí entra a internet, né? E com isso, ó, a velocidade ganha, assim, um ritmo assustador. Então, a grande diferença desse cenário agora é que, assim, a mudança sempre existiu. A questão é a velocidade com que essa mudança está acontecendo, tá? Essa é a grande questão. Com certeza. Existe algum adjetivo que a gente possa usar para definir esse novo cenário? Sim, a gente pode falar, né, da questão de velocidade, são questões disruptivas, tá? Então, assim, a palavra-chave mesmo é mudança, só que mudança associada a uma disruptura, a uma velocidade. É assim que a gente poderia dizer, seria uma melhor característica desse novo cenário, Perfeito. certo? Tranquilo. Oi? Durante Nove? a segunda pergunta, tá me ouvindo? Sim, agora eu vi. Sim. Perfeito. Vamos lá. Durante a pandemia, algumas Hum, empresas continuaram contratando, né? A gente sabe que teve empresas que tiveram prejuízos enormes, mas outras, que nem as startups, estão aí crescendo aceleradamente. Mudou sim, algo no perfil do profissional contratado? sim. Isso mudou, porque olha só, se a gente está tendo um processo de mudança, obviamente que esse perfil ele também precisa ser adaptado a essa nova mudança, né? Então, assim, se a gente parar para pensar na economia agrícola, né? Que perfil? Bastava ser forte. Se eu vou para a economia industrial, que é a grande, né? Primeira grande revolução que nós temos, eu bastava apertar parafuso. É o clássico filme Tempos Modernos, né? Mas aí entra a economia do conhecimento. O que é que acontece? Bom, começa a mudar. Eu não preciso só apertar parafuso, eu tenho que apertar o parafuso, né? E agora começar a entender para que esse parafuso serve? Aonde esse parafuso vai ser utilizado? E aí, quando a gente entra na economia do conhecimento, certo? Olha, o professor Marcos Luciano entrando, um companheiro aí, um amigo do coração. Obrigada aí pela presença, Que certo? bom. E, Bem-vindo, e professor outros Luciano. alunos também que eu vi entrando rápido, não deu para pegar o nome de todo mundo que eu estava na explicação, tá? Mas agradeço todo mundo aí que está entrando, viu, gente? Obrigada mesmo, tá? Sim, então o que eu estava falando, né? Então, assim, claro que esse perfil tem que mudar, né? Se antes eu tinha uma força física na economia agrícola, tá? E aí eu começo a implantar na economia industrial, apertar o parafuso, eu entro no conhecimento, beleza. Agora eu tenho que saber para que esse parafuso serve. Mas só que aí a gente agora está numa grande mudança, né? E aí o que é que acontece? Eu tenho que saber agora não só apertar o parafuso, aonde esse parafuso vai ser utilizado, e qual é o sentido de eu estar apertando aquele parafuso? Então, com isso, a gente também muda esse perfil desse profissional, né? Tanto que a gente não requer mais agora uma mão de obra. Mão de obra ainda é um termo ó, da economia industrial, né? Então, assim, eu agora quero alguém que pense, que crie, que inove. Então, com isso, novas habilidades, né? Elas são solicitadas nesse mercado. E agora eu tenho que mudar a minha forma de pensar, certo? Então, isso é extremamente importante. Isso é uma mudança significativa, né, nos processos seletivos, nessas novas habilidades que são solicitadas a esses profissionais, certo? Espero que eu esteja sendo clara. E qualquer coisa, gente, se não tiver, pode sinalizar aí, ok? Aproveitando, Pró, se qualquer pessoa tiver alguma dúvida que estiver assistindo a nossa live, pode deixar nos comentários que a gente vai responder a pergunta aqui, certo? Mas para mim a senhora está explicando perfeitamente, Joia, certo? ok, ok. Um Olha a exercício Débora aí.
A Débora colocou aqui, como é se inovar. Isso mesmo, Débora. A gente tem que estar se inovando sempre, tá? Não adianta, não é o mais importante no momento agora, não é quanto tempo você tem de currículo, mas é a sua capacidade de se adaptar à nova exigência do mercado. Esse agora é a grande questão, percebe? Então, assim, claro, né, que com essa mudança rápida, se elevou, sim, sua atuação profissional, mas, assim, elevou ao novo patamar, e nesse novo patamar, o que é que me pede? Né? Uma melhor adaptação, né? Uma melhor agilidade ao que o mercado está solicitando, certo? Com certeza. Muito interessante. Na primeira vez, a senhora disse que ainda não existe um termo, né, para a gente usar dessa nova economia, mas muito interessante usar o conhecimento, né? Realmente está sendo a base da procura agora, né? Um profissional Sim, com conhecimento. sim. Vamos, Colocar aqui, sair da caverna, isso. Porque o que a gente vai precisar compreender, né? Que assim, o conhecimento, ele continua tendo a sua importância, isso é fato, beleza? Só que conhecimento você tem no Google, você tem no YouTube. A grande questão agora é o que eu faço com esse conhecimento que eu acesso. Então, agora, na hora que eu começo a refletir o que é que eu faço com esse conhecimento que eu acesso, aí a gente entra no novo comportamento, nesse novo perfil profissional, que chama-se atitude. O que é que eu faço com isso que eu sei? Porque o Google está aí para todo mundo. O YouTube, você tem uma dúvida, não sei fazer tal coisa, né? Você vai lá no YouTube e coloca. Está aberto para todo mundo. Então, onde é que vai estar a minha diferença? É com o que eu faço em termos de atitude, de postura em relação a esse conhecimento que eu tenho, certo? Aí a Gabi acabou de entrar. Obrigada aí também, Gabi, pela sua participação. Ok. sejam todos Guzmão, obrigada aí, Guzmão. Siga aí. A Deise, obrigada, Deise. Deise também é uma pessoa muito querida, é uma professora assim competentíssima, né? E também me convidou aí para fazer parte de uma Proseando com os amigos, e a gente também está aí para colaborar. Beijo. que Diga maravilha. aí, Cecília. Vamos lá, sejam todos muito bem-vindos. Bom, próxima pergunta. Sim. Depois da pandemia, você acredita que o trabalho remoto poderá ser uma nova modalidade de se trabalhar? Provavelmente, grande probabilidade, certo? Assim, claro, a gente ainda não tem nada fechado, né? Até porque todos estamos passando por algo novo. A mudança, ela já vinha acontecendo, né? Mas, paralelo a essas mudanças, surge uma variável que foi a pandemia, né? E aí, inclusive, recentemente eu li numa revista, um artigo de uma revista italiana, que traz que uma das grandes reflexões que nós vamos precisar fazer, né, pós-pandemia, é a questão da mudança de crenças e valores. Né? Então, o que que acontece? É essa questão que você foca diretamente no trabalho remoto, no home office, sim, é uma grande probabilidade. Por quê? Com toda essa mudança, o que é que acontece? Né? O trabalho, ele passa a ser algo importante, mas ele não é mais o fator determinante da sua vida. A gente vai fazer outras leituras com outros valores e uma mudança de crença, né? Então, com isso, você vai estar mais em casa. E aí, o que é que acontece quando você trabalha em casa? Você também precisa mudar alguns hábitos, né? Qual é o nosso costume? Acorda, toma banho, se arruma, pega um trânsito para ir trabalhar. Agora você vai ter que fazer uma mudança de forma de pensar, né? Você acorda, toma seu banho, se arruma, beleza, mas você vai estar dentro de sua casa. Novas competências serão solicitadas. Disciplina. Então, assim, eu tenho que entender que eu estou em casa, mas eu estou trabalhando. Então, eu tenho que ter uma conversa com a minha família. Claro, gente, que isso é muito variável, né? Sou casada, não sou casada? Tenho um filho pequeno, não tenho um filho pequeno? Tenho um filho adolescente? Em suma, você mora só, mora com os pais, né? Então, você tem que ter uma reestruturação familiar. Isso vai ter um impacto também. Isso é mudança de crença, de valores, certo?
Mas voltando à questão do trabalho remoto em si, vai me pedir muita disciplina, vai me pedir muita organização, muito planejamento, né? Porque naquela hora eu vou ter que saber, certo? Que eu estou no trabalho e a minha família vai ter que respeitar isso, porque eu vou continuar tendo prazos, metas a serem cumpridas. A gente vai fazer agora é como se fosse, né, um movimento um pouco inverso do que a gente fez. Quando nós estávamos na economia agrícola, nós saímos do campo para a cidade, né? E agora é como se a gente tivesse saindo dessa cidade para o campo, só que saindo do trânsito das empresas e trabalhando em casa, né? Agora, claro que isso é um exercício, é algo gradativo, por quê? Né? Porque eu preciso preparar o meu cérebro, que ainda pensa um pouco na economia industrial, né? Chegar, ter um relógio de ponto, ter alguém para supervisionar minhas atividades. E agora eu não tenho relógio de ponto, eu não vou ter alguém para supervisionar. Então, isso faz com que eu autogerencie a minha carreira. Né? Então, isso tudo, gente, está impactando. Isso é mudança de hábito, de cultura, certo? Então, a gente precisa pensar sobre isso. Inclusive, por exemplo, estou em casa? Estou. Mas no momento que eu estou na live, eu estou a trabalho. Então, observe, eu também tenho que me arrumar como se eu estivesse saindo para trabalhar, né? Então, tudo isso requer novas habilidades, certo? Vamos lá, estou vendo aqui que perguntaram. Com a pandemia, muitas pessoas passaram a trabalhar mais em casa. Exatamente, exato. Para a Para gente Irã, também, pode falar, Pro. digo, não, assim, ela colocou isso mesmo, essa é a grande dificuldade. Exato. Porque observe, toda vez que a gente sai da nossa zona de conforto, daquilo que a gente está acostumado, que nosso cérebro está todo arrumadinho para pensar, aí vem lá e desconstrói. E a gente tem que reconstruir. Entende? Então, assim, essa reconstrução, ela é muito importante para nós. O que a gente não pode é deixar que o medo do novo nos trave. O medo é emoção básica, vai estar presente na nossa vida o tempo todo. Mas aí a gente precisa também aprender agora, né, a ressignificar. Eu vou sair dessa zona do conforto. É como a Débora anteriormente botou assim, sair da caverna, sim, né? E nos adaptar a essa nova modalidade, certo? Espero ter respondido, viu, Cecília? Qualquer dúvida, qualquer coisa, estou aqui à disposição, Perfeito. ok? Pro Irã colocou uma dúvida, né? Como ela falou, Sim, muitas pessoas tiveram que trabalhar em casa. Como é que a gente administra esses hábitos em casa com crianças e cônjuges? sim, sim. Aí, olha só, você realmente precisa ter uma conversa, né? Que a comunicação, o diálogo, a negociação é uma das grandes habilidades sociais que nós precisaremos desenvolver. Porque o que é que acontece, né? Nós, claro, eu não vou voltar aqui a um passado tão distante, mas a gente sabe que o nosso passado influencia no nosso comportamento no presente e o nosso presente vai influenciar no comportamento do futuro, né? Então, se a gente parar para pensar, dentro, né, lá na época ainda do Fordismo, certo? Como administradora, eu não poderia deixar de citar, né? As indústrias fomentaram a escola. Então, assim, a gente era para fazer aquilo e não para pensar sobre, né? Nós fomos educados para executar. Isso de uma forma geral, né? Então, com isso, a gente tem algumas dificuldades, que são as grandes habilidades sociais sinalizadas por esse novo cenário. Inteligência emocional, comunicação, negociação. Então, se agora eu vou trabalhar em casa, eu vou precisar desenvolver todas elas, né? Então, assim, eu vou precisar ter uma boa comunicação, né, com os meus pares. E quando a gente fala dos pares, seja você morando com os pais, esposo, esposa, filhos,
todos que estão ali no seu entorno, né? Eu vou precisar negociar com eles. Olha, neste momento, eu agora estou trabalhando, né? E a gente vai ter que mudar hábitos. E isso vai requerer muita inteligência emocional, né? Por quê? Porque na hora que você estiver ali precisando de uma concentração e tal, e tem uma zoada, alguém te chama, aí qual é o segredo? Respira. Respira para poder você estar no seu ponto de equilíbrio, né? E poder direcionar. Então, assim, planejar e organizar junto, né, com essa comunicação, com essa negociação, essa inteligência emocional, vai ser fundamental. Por quê? Porque a empresa tem prazo, né? E você vai precisar dar conta das suas demandas. Percebe? Então, trabalhar em casa não é algo tão fácil como nós tínhamos ideia, né? Sim. Era um sonho. Provavelmente é isso, Cecília, exato, era o sonho de muita gente, né? Ah, meu Deus, meu sonho é trabalhar em casa. Mas só que nós, né, somos um ser social, né? E temos essa capacidade de nos adaptarmos, né? Que bom que temos. Porque a gente tinha uma estrutura e a gente não houve um tempo hábil para se preparar para uma nova estrutura, percebe? Então, o que que a gente teve que fazer? Correr rápido. Essa mudança, essa disrupção rápida, essa velocidade, né, com a entrada aí da internet, da tecnologia, fez com que a gente também acelerasse esse processo de mudança. Ok? Então, isso é importante também a gente poder pensar. Né? Então, assim, esse sonho que a gente tinha, ele está se tornando realidade. Só que a gente não teve a preparação que gostaríamos de ter. Mas aí entra o quê? A sua força de vontade, o seu querer, né? A sua capacidade de ser um camaleão no mundo organizacional, que é a capacidade de adaptação. Quem melhor sobrevive não é o mais rápido, é o que melhor se adapta ao contexto. Certo? Ok? Eu vi aí, enquanto eu estava falando, que tiveram algumas perguntas. Não deu para acompanhar tudo. Sim, Ok? Se você... algumas perguntas. Pronto, pode ir fazer então, Cecília. Vamos ver aqui. Trabalhar em casa. Ui. Trabalhar em casa também está trazendo problemas de ansiedade. O que Sim. fazer para controlá-la? Pronto, olha só. Eu não vou entrar muito no aspecto da saúde mental, beleza? Ok? Né? Porque aí a gente teria que ter uma live só sobre ela. Sim, seria um Tá? prazer. Aí a gente pode marcar uma outra só sobre isso, né? Mas não como administradora, mas como, né, coach sistêmico na minha formação, beleza? Pronto. Mas assim, o que é que a gente precisa, né? A ansiedade é tudo aquilo que a gente, enquanto ser humano, né, nós seres humanos, queremos controlar, né? E aí existe aquela música de Toquinho que diz: e o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. E nós não pilotamos o futuro. Apesar de que o futuro ele tem um grande impacto sobre as nossas resoluções presentes. Mas a gente não tem um controle. Então, como é que você trabalha a sua ansiedade a partir de um ponto básico? Respiração. Respiração é o ponto básico. Por quê? Porque a respiração, quando você vai respirar, tá? E aí eu tenho uma aluna que ela até já entrou aí, passou, eu não tive nem tempo de cumprimentá-la. Ela é professora de yoga, né? E a gente conversa muito sobre isso. O que é que acontece? A respiração é o nosso freio de mão. Dentro de nós, mais ou menos de uma forma assim muito simples, é como se razão e emoção tivessem numa briga, querendo chegar primeiro. Não, a emoção, né? A Ana disse assim: estou aqui, pronto. Ela, ó, se você quiser, é a pessoa assim mais preparada para falar sobre respiração, porque ela é professora de yoga.
tá? Agora é prazer tê-la aqui na live. Isso. E olha a minha responsabilidade, falar isso com uma professora de yoga. Ela é minha aluna na pós, tá? Bom, mas então, olha só. Dentro da gente, razão e emoção é como se ficassem correndo. Eu quero chegar primeiro, eu quero chegar primeiro. Na hora que você respira, você puxa a emoção. Na hora que você puxa a emoção para, a razão vem para frente, né? Melhor professora, ô Ana, obrigada pelo carinho, tá? Então, quando a emoção para e a razão vem para frente, o que é que acontece? Eu vou racionalizar o que eu preciso fazer. Aí, ó, eu diminuo os batimentos cardíacos, né, diminua a produção de hormônio que causa essa ansiedade, esse estresse, tá? E aí eu vou racionalizar. E aí eu consigo entrar no meu ponto de equilíbrio, aonde eu começo a entender que eu não tenho como controlar o futuro. Eu preciso viver o momento presente, me preparando para o futuro. Agora, me preparar é diferente de querer controlar. Percebem a diferença? Né? Então, assim, aqui, ó, por exemplo, estou vendo que a Ana colocou, a respiração consegue equilibrar o seu emocional. Exatamente isso. Por quê? Porque dentro da gente fica essa, vamos botar assim entre aspas, essa disputa, razão e emoção. E aí, o que é que acontece? A gente vai crescendo, o dia a dia, o corre-corre, a gente esquece de respirar. Aí você vai dizer, pró? Como assim? Como é que a gente esquece de respirar? Eu já morri desse jeito. Mas assim, se nós observarmos um nenenzinho dormindo, a barriguinha desse neném sobe e desce, ele respira com o diagrama, né, com o diafragma. E aí o que que acontece, né? A gente vai, ó, encurtando a respiração. E agora a gente só respira aqui, ó. Na hora que a gente só respira aqui pelos pulmões, é só para sobrevivência, né? Então, a gente precisa, na verdade, e aí pode ser um bate-papo com a outra live, inclusive convidar aí nossa professora de yoga, certo? Para a gente aprender a respirar, certo? Porque geralmente a gente não sabe respirar. A gente sobrevive apenas, respira para sobreviver, não para nos conhecermos, não para um processo de autoconhecimento. Então, aí a gente consegue trabalhar a ansiedade. Entende? Mas assim, vamos fechar, porque senão a gente vai só trabalhar em cima dessa ansiedade, aí a gente pode ter uma live só sobre isso. Inclusive com exercício de respiração. Com certeza, Né? com certeza. Mas é um assunto importante, muito Com importante. cer- Uhum, com Obrigada. certeza. Nada, Cecília. Vamos Viu? lá. Tô amando todo mundo comentando aí, né? Todos que estão participando da live, continuem. A gente está vendo Uhum, tudo, consegue ler todos os comentários, né, de vez, mas é muito importante essa interação. Muito obrigada. Continue perguntando, continue comentando. uhum. Vamos lá. Próxima pergunta, Pro. Sim, diga. Falando sobre postura profissional, certo? Hum, Quais são os indicadores de uma boa postura? Bom, então vamos lá. Né? Falar de postura, né, é falar de comportamento, certo? Então, assim, quais são as posturas que nós estamos, nós que eu digo o mercado, certo? Ah, só o Rafael botou assim, agora eu vou dar o conselho de respirar. Eu vou fazer exercício de aprender respiração, certo? Bom, então vamos lá, né? Então, assim, que habilidades são essas, né? Que posturas são essas? O que é que a gente vai precisar entender, tá? Que é assim, ó, a forma como nós vamos prestar o serviço é que mudou, é que requer um novo olhar, né? Por toda essa mudança que nós estamos passando, tá? Porque o que é que a gente vai precisar entender, né? Que é o grande X da questão, né? Nesse novo cenário, o emprego some, mas o trabalho continua. Então, e isso é fundamental nós entendermos, né? Então, assim, o emprego vai sumir, assim como
tempos passados, nós tivemos empregos que sumiram. E outros já estão descendo a ladeira, né? Mas novas profissões surgem. Então, o emprego continua. A forma como nós prestamos esse serviço é que muda e requer um novo olhar. Se requer um novo olhar, requer uma nova postura, né? E aí, o que é que acontece? A gente tem que lembrar que o que foi sucesso no passado não tem garantia no futuro. Não tem, certo? Então, assim, a postura que a gente precisa hoje são de pessoas que sejam, né, proativas. Eu não precise que o outro diga, faça, busque, estude. Eu preciso gerir a minha carreira, né? Então, assim, isso é uma postura extremamente importante. Sermos responsáveis pelas nossas próprias escolhas. E, via de regra, qual é a nossa tendência? Terceirizar a responsabilidade. Sim, Veja se não é, com né? certeza. Geralmente é terceirizar. Olha, a culpa é do governo, da prefeitura, da professora, né? Da faculdade, né? De, ó, do vizinho, periquito, papagaio, todo mundo, menos nossa, né? Então, assim, essa postura também requer, né, que a gente assuma a rédea da nossa própria situação. Então, essa postura, para que eu tenha isso, né, perpassa por eu ter iniciativa, por eu ter proatividade, né? Ó, a Débora botou assim, a culpa é sempre do outro. Né? Isso, esse é um clássico. Dificilmente, Débora, né, e todos que estão aqui nos acompanhando, e a gente agradece por estar disponibilizando o seu tempo, né? Dificilmente a gente ouve alguém dizer, a culpa foi minha. Não, a culpa é sempre do outro, né? Dificilmente a gente ouve alguém reclamar da falta do conhecimento, mas reclama da falta do trabalho, reclama da falta de dinheiro, mas dificilmente alguém diz, poxa, estou com falta de conhecimento para ficar mais competitivo nesse mercado, não é? Então, tudo isso a gente tem que estar refletindo. Então, assim, essa postura requer de mim uma habilidade social. Porque eu vou precisar entender que a inteligência artificial está aí. Vai e continuará substituindo tudo que é operacional, tudo que é repetitivo. Então, a tecnologia vai nos permitir sermos mais humanos. Então, que novas posturas são essas? Saber trabalhar em equipe. Porque saber trabalhar em equipe é saber lidar com a diversidade. E aí, quando eu quero que a minha opinião prevaleça em cima do outro, né? Então, assim, eu tenho que saber trabalhar em equipe. Isso é importantíssimo, né? Eu tenho também, nessa minha nova postura profissional, para poder me sentir competitivo no mercado, fazer a minha alfabetização digital, né? Porque senão eu não vou acompanhar essa mudança, tá? E, gente, a inteligência emocional, né? Ela vai estar presente. Isso são chamadas habilidades sociais. Essa é a nova postura. Inclusive, né? Ah, sim, a Débora colocou aqui, saber ouvir. Perfeito, Débora. Por quê? Porque o saber ouvir, eu estou falando de uma forma geral, eu não estou destrinchando. Mas quando, né, eu digo trabalhar em equipe, perpassa por respeitar o outro, saber ouvir o outro e muito mais do que ouvir, me permita, Débora, complementar, é escutar. Porque todos nós ouvimos, desde quando não sejamos deficientes auditivos, mas não necessariamente escutamos. Então, trabalhar em equipe é eu poder saber quando o outro fala, eu fazer o exercício de ouvir, né? Porque é algo fisiológico, mas eu preciso escutar. A escuta envolve interpretação.
precisa que eu tenha aquele momento de absorver a informação, processar para devolver. E eu devolvo como? Através da emissão de uma opinião minha, concordando ou discordando. Aí vem aquela outra habilidade que eu falei logo no início da nossa conversa, comunicação. E comunicação não é só o que eu falo, isso é só 5%, mas principalmente o tom de voz, como eu falo, porque aí já sai dos 5 para 38% do meu processo de comunicação, né? E junto com tudo isso, não esqueça do meu corpo nessa postura, né? Esse corpo que fala, e fala muito mais do que o que eu digo em termos, né, de carga emocional. Então, gente, tudo isso é comunicação e tudo isso são habilidades sociais, né, que nós precisamos desenvolver, tá? Por quê? Porque o restante a tecnologia vai fazer por nós. O restante, a IA, inteligência artificial, vai fazer por nós. Mas inovar, criar, isso a IA, a inteligência artificial, não vai fazer por nós, né? Então, essas habilidades sociais é a grande sacada para a nova postura desses trabalhadores, tá? Estou vendo aqui que colocaram exatamente, a Carla colocou aí muito bom, né? Que fico feliz, né, de que está fazendo sentido para todos vocês, né? O que é esse novo cenário, certo? Muito importante esse feedback. Sejam todos muito bem-vindos, quem está entrando, Danilo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada, Pro, por todas essas perguntas que a senhora está respondendo. A gente ainda vai ter mais algumas perguntinhas aí para responder. Teve uma da professora Irã que eu achei bastante pertinente. Às Sim, vezes as pessoas confundem proatividade com a invasão. sim, sim, sim. Como é que a gente sabe o limite dessa proatividade, Pro? Sim, o limite, ele perpassa na hora que eu também sei acionar o respeito, né? Então, assim, a sua proatividade é no sentido de, né, você ter a iniciativa para, digamos, temos algo a fazer. Aí eu fico lá, de braço cruzado. Ah, mas o gerente não chegou. Aí, ó, espero. Ah, mas hoje ele não vem. Ah, então hoje vou ficar fazendo qualquer outra coisa, menos aquilo que eu sou, né? Vamos botar assim entre aspas, né? Paga para produzir. Então, assim, isso é proatividade, isso é iniciativa, tá? Agora, a questão de você ser invasiva é quando eu vou e percebo que até onde eu posso ir é aqui, né? Dentro do meu limite, do que o meu cargo me compete. Na hora que eu sinto que essa linha, que é muito tênue, ela está para ser rompida, certo? Aí sim, eu preciso conversar com o outro. Aí entra a minha habilidade de negociação. Chamar, olha, eu trabalho em equipe. Fulano, eu posso ir até aqui. Até aqui faz parte, né, da minha responsabilidade. Mas para eu avançar, eu preciso de você. Como é isso? É confortável? Não é confortável? Né? Então, tudo isso a gente precisa desenvolver uma visão sistêmica do processo, né? Então, é esse cuidado que a gente precisa ter, tá? Então, assim, e um ponto importante que eu gostaria de salientar é que a gente ainda confunde muito, né? Eu trabalho com os meus alunos muito essa questão, né? De que a gente ainda confunde muito liderança, o cargo, com a competência liderança. Uma coisa é que está lá no organograma da empresa. Cargo, supervisor, gerente, diretor, certo? Isso é o cargo. Que não necessariamente você tenha a competência
Liderança. Porque a competência liderança perpassa por você ter iniciativa, para você estimular a equipe, né, os seus pares, a alcançar um objetivo que é comum a todos. E se a gente fosse linkar a questão da competência, liderança, com aquilo que eu falei do artigo, que a revista salienta, né, que um dos grandes aprendizados do mundo pós-pandemia é a mudança de crenças e valores, é o entender que a crença-liderança está no servir. Então, se eu sou útil a, eu naturalmente tenho iniciativa, tenho proatividade, mas eu não vou sozinho. Eu caminho e chamo os meus pares. Embora, gente, precisamos alcançar isso. Isso aqui é responsabilidade de todos. E aí eu chego, e aí, fulano, como é para você? Olha, eu só posso ir até aqui, e você assume a partir daqui. E aí você começa a conversar, a negociar. Ou seja, você está estimulando, instigando todos em prol do mesmo objetivo. Então, aí é que está a grande diferença. Perfeito. Ok? Passou aí um comentário, mas não deu para eu poder ler todos, não. Certo? Aí, Eu se tiver acho alguma pergunta. que a Mandy, certo? Ela foi um comentário bem pertinente. Ter Sim, proatividade em casa é super importante. Acho que vem muito da vontade de ser um bom profissional. É assim, não vai depender de ter alguém olhando o seu trabalho, né? Com certeza. Justamente por não ter essa supervisão de outro, né? A gente tem que sim. ter essa responsabilidade, tem que agir com proatividade, com certeza. Isso. É o que a E a- gente chama da gente fazer a gestão da nossa própria carreira, tá? E esse é um ponto importantíssimo. Inclusive, terça-feira eu fechei um curso que eu estava ministrando justamente sobre gestão de carreira. E nós conversamos muito sobre isso, certo? É você ser autogerenciável. Não é, aí também já é uma outra mudança de paradigma que já vinha acontecendo. Antigamente, a empresa era responsável pela sua carreira, né? E aí isso já começou a mudar. Você é responsável pela sua própria carreira, né? Então, em tudo isso, você não precisa ter alguém mais. Na época da economia industrial, né? Aquele clássico filme Tempos Modernos, que o gerente fica lá na janelinha, olhando se você está apertando o parafuso, se você não está apertando, né? É aquela cena muito engraçada no sentido de reflexiva, mas não interessante. Quando Charlie Chaplin sai, vai ao banheiro fumar um cigarro. E aí lá no espelho aparece lá o chefe tomando conta e manda ele voltar, né? Então, metaforicamente, nós, né, não precisaremos ter alguém nos supervisionando, nos olhando para darmos conta da nossa produção. E isso faz parte do gerenciamento de carreira. Ok? Com certeza. São Tranquilo. grandes responsabilidades. Vamos lá. Muito obrigada a todo mundo que está aqui na live, certo? A gente ainda tem algumas perguntinhas a serem feitas. Muito obrigada, Pro, pela maneira como está explicando. Todo mundo está interagindo bastante, explicando de forma perfeita, certo? Ok, obrigada. Fico feliz em poder estar colaborando. Está sendo muito produtivo. Vamos lá. Próxima pergunta. O que Sim. está faltando para a inserção de pessoas ao mercado de trabalho atualmente? Vagas ou qualificação? Número 2, qualificação. Não vamos entrar aqui nas questões, né, econômicas, políticas, porque não é o foco da nossa live. Beleza? Mas às vezes nós demoramos muito tempo para fecharmos uma vaga em aberto, por incrível que pareça. Né? Parece algo assim contraditório. Dizer, nossa, tanta gente disponível no mercado de trabalho, né? E demora. Por quê? Porque as pessoas não estão qualificadas. Né?
E assim, gente, aquela máxima aprender a aprender continua presente durante e após a pandemia, né? Nesse mercado, nesse cenário que estamos e nesse novo normal que vai surgir. Então, assim, nós precisamos entender que a qualificação, ela é para a nossa vida toda. O que vai mudando é o que nós precisamos nos qualificar. Antes, por exemplo, entender de internet era só uma responsabilidade do pessoal do TI. Hoje não. Claro, não vamos entrar aqui na parte técnica da internet. Isso continuará sendo específico do profissional de TI, né, da tecnologia da informação. Mas você vai precisar se alfabetizar nesse processo, tá? Por quê? Porque você tem aí o trabalho remoto, o home office, né? Olha a questão da live, aulas online. Então, assim, tudo isso são qualificações. Agora, o que é que eu preciso saber? É tanto tem nada. O que é que o mercado está pedindo? O que o mercado está pedindo faz com que eu seja proativo e busque aquela qualificação, né? Então, o que está ainda faltando em nós é a questão da qualificação, certo? Então, essa é a grande questão. Com certeza. E assim, na minha época, por exemplo, né, você ter o nível superior já era um diferencial competitivo assim enorme, né? Pronto. Hoje, você ter um nível superior é como se fosse o seu antigo segundo grau. É você sair da graduação e entrar na pós-graduação. E quando a gente fala dessa qualificação, aí também vem uma quebra de paradigma. Não é apenas eu ter um monte de título no meu currículo. É que eu preciso, né, obviamente, buscar a minha formação técnica, a minha escolaridade, ok? Mas lembrar que eu também vou precisar desenvolver habilidades comportamentais. Porque aquilo que você fazia rotineiramente, eu já tenho quem faça. Agora eu preciso saber qual é a sua capacidade de inovar, de criar, né? Então, assim, a gente precisa desenvolver isso, o qual, na nossa cultura, nós não fomos preparados para isso. Porque a gente ainda vem de uma cultura fordista, aonde apenas a mão de obra, ó, apertar o parafuso é o que interessava. Nós não fomos preparados para pensar, para questionar, para inovar. Agora que a gente começa a engatear, né? Então a gente vai ter que, ó, acelerar esse processo aí. Ok, Cecília? Pelo menos estamos caminhando, né? Isso é importantíssimo, viu? Isso é muito importante, certo? Certeza. Para a gente estar chegando perto do finalzinho da nossa live. Ainda tem Nossa, passa rápido, muito com certeza. rápido, mas a gente Falhou um tem pouquinho, não te ouvi direito, Cecília. Falhou um pouquinho o seu tá sinal melhor? agora. Melhorou. Ótimo. Bom, a gente Sim, ainda tem mais uma perguntinha. Vou sim, aproveitar aqui o comentário, certo? Do Nelson. Obrigada, Nelson. Agradecer sim, novamente a participação de todo mundo, os comentários. sim. Foi muito bom. Vamos lá, o Nelson pergunta: como mudar esse comportamento para as novas gerações? Ok, vamos lá. Você fala, aí a gente tem uma variável que, olha, dá também uma live toda para a gente falar nisso.
essa capacidade de adaptação, certo? Porque o que é que acontece? Se nós fôssemos entrar aqui nos detalhes da geração X, Y e Z, né? Eles estão, vamos dizer assim, no primeiro momento, melhor preparados do que nós, que somos de uma geração, né, mais tradicional, tá? Então, assim, o que é que a gente precisa? A gente precisa ter a coragem de vencer os nossos medos. Porque toda vez que nós somos convidados a sair da nossa zona de conforto, a primeira coisa que vem é o medo. O medo do novo. Por quê? Porque nós, enquanto seres humanos, queremos controlar tudo. E a gente não controla, como eu já falei anteriormente, né? Então, assim, vai sair na frente aquele profissional que melhor desenvolver a sua capacidade de adaptação. Esse sim é que melhor vai sobreviver, tá? Então, assim, nós precisamos pensar sobre isso, né? Fazer literalmente, vamos dizer assim, como administradora, o que é que eu diria, né? Quando você quer que uma empresa seja analisada no mercado, como é que ela está, você faz a chamada matriz de SWOT, que popularmente é conhecido como FOFA, né? Os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças. Você pode utilizar essa ferramenta a seu favor. Então, pare um momento, você com você mesmo, tá? Sem, digamos assim, esqueci, eu queria trazer uma palavra mais leve, mas assim, sem suas coraças, né? Tire a cortina dos seus olhos e olhe para você. E reconheça quais são os pontos fortes que eu vou potencializar para aproveitar todas as oportunidades que estão chegando nesse novo mercado, porque está chegando muita oportunidade. Agora, eu também preciso parar e analisar quais são meus pontos fracos. Aonde foi que eu deixei de cuidar? Porque se eu não cuidar nesse ponto fraco, eu perco espaço no mercado e eu vou ampliar as minhas ameaças. Gente, se necessário for, você busca atalhos. Nós traçamos um caminho a seguirmos, isso é fato, tá? Mas às vezes a sabedoria, aí entra a inteligência emocional, porque isso não é cartesiano, isso é inteligência emocional. Você às vezes tem que ir para um atalho para depois você voltar para a pista principal. Tá? Então, isso é extremamente importante. Então, cada vez mais, nesse novo cenário, você se conhecer, saber aquilo que você tem de bom para potencializar, mas também reconhecer, tá? Aquilo que a gente ainda não tem de tão bom assim para trabalhar. Isso é um ponto fundamental. Acho que encerramos com chave de ouro. Foi uma última pergunta que englobou Sim, outras dúvidas, correto? Prof, sim. muito obrigada mesmo. Foi um prazer imenso estar aqui. Aprendi muito com essas Bom, uma hora. Acredito que todo mundo aqui também, né? Que estava com saudade das aulas da senhora, de você, de você, não precisa de senhora. com as suas aulas, mas muito obrigada a participação de todo mundo. O NAF, todas as quartas-feiras a gente faz live, certo? Às 17 horas. Essa foi uma muito especial. Muito obrigada, Pro. A gente vai estar encerrando, mas o Uhum. NAF agradece de coração. Foi muito proveitoso. Ok, eu também agradeço, né, a oportunidade de poder estar aqui, de poder colaborar com vocês, tá? Agradeço aí todo mundo que entrou, né? Teve meus colegas, professores, meus alunos, muito obrigada aí pela participação, tá? E minha mensagem final é: não tenha medo de mudar.
Essa é a grande mensagem. A mudança vai acontecer sempre, ok? Então, gente, assim, um beijo, gratidão pela oportunidade de estar aqui ajudando, ok? Nós temos. Beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, Pro. Tchau, tchau.